Paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 7 e versículo de número 9 e 10, que vai nos dizer assim: Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mardoqueu, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos que o mal que Amã queria ver na história de Mardoqueu aconteceu com ele. Existem pessoas, irmãos, que elas agem como Amã ele agiu com Mardoqueu. Elas agem astutamente, tentando destruir os propósitos de Deus na nossa vida. Tentando tirar aquilo que Deus determinou para a nossa história, mas ninguém tira, irmãos, aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Ninguém consegue remover a honra, a bênção, a vitória que Deus designou para a nossa história. Você observa que o posicionamento de Mardoqueu diante de Deus incomodou Amã. Mardoqueu resolveu não se encurvar diante de Amã, porque Mardoqueu tinha uma fé convicta. Você sabia que a convicção da sua fé muitas vezes vai fazer o inimigo ficar furioso contra você e tentar destruir os propósitos de Deus na sua vida? Mas Deus hoje diz para você: não ceda. Deus hoje diz para você: permaneça na sua posição, porque eu, o Senhor, honrarei a sua fé. Declare comigo: eu vou permanecer na minha posição e Deus vai honrar a minha fé. Eu vou permanecer na minha posição e Deus vai honrar a minha fé. De maneira muito clara que nós observamos, irmãos, que primeiramente tudo parecia estar se estreitando para Mardoqueu, porque tem momentos da nossa vida que é assim. Parece que as pessoas más estão conseguindo ter êxito. Parece que aqueles que se levantam com maldade, com malícia, vão conseguir destruir os propósitos de Deus na nossa vida. Parece que o inimigo está ganhando território a ponto de conseguir paralisar o propósito de Deus na nossa história. E parece muitas vezes também que não vale a pena obedecermos a Deus. Por quê? Porque quando obedecemos a Deus, sofremos perseguições que parecem que vão nos fazer perder a batalha. Tinha uma forca preparada contra a vida de Mardoqueu, mas tinha um Deus o protegendo. Pode até ter uma forca preparada contra você. Pessoas podem até se levantar com fúria, essa palavra é mistério. Pessoas podem até se levantar com ódio, com ira, para tentar destruir os propósitos de Deus na sua vida, mas Deus está dizendo: eu estou vendo tudo, estou te guardando, estou prestes a trazer uma paga para os teus inimigos. Declare comigo: eu creio que Deus está prestes a trazer uma paga para os meus inimigos. Eu creio que Deus está prestes a trazer uma paga para os meus inimigos. Não adianta, irmãos, pessoas tentarem destruir os projetos de Deus na nossa vida, porque elas não conseguirão. Deus tinha um plano de honra para Mardoqueu na Pérsia. Deus tem um plano de honra para você. Eu não sei qual o tamanho da perseguição que você está vivendo, mas hoje, através dessa palavra, o Senhor, Ele fala contigo e Ele diz para você: eu estou lhe guardando, não ceda. Eu estou lhe guardando, continue na posição, porque eu, o Senhor, honrarei a sua fé. Declare comigo: eu vou continuar na posição e o meu Deus vai honrar sim a minha fé. Eu vou continuar na posição e o meu Deus vai honrar sim a minha fé. Mardoqueu parecia estar em desvantagem, mas chegou um momento em que a situação virou. Você pode estar olhando hoje e dizer: irmã, eu estou me sentindo como Mardoqueu, em desvantagem. Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, resolvi não me curvar diante do adversário, resolvi me abdicar daquilo que eu sei que desagrada a Deus,
Mas tem inimigos preparando a forca contra mim. O inimigo da minha alma está tentando destruir os propósitos de Deus na minha vida. E eu vejo que parece que ele está ganhando território, porque quem olhasse para a história de Mardoqueu e para a perseguição de Amã contra ele, diria o quê? Que Amã teria êxito. E assim é na nossa vida. Muitas vezes nós vamos olhar para os inimigos e vamos pensar que eles vão ter êxito. Muitas vezes as pessoas que nos cercam vão olhar para as perseguições, para as injustiças, para as calúnias que nós estamos enfrentando e vão pensar que a gente vai perecer. Mas é aí que Deus entra em ação. Quando parece que você vai perecer, quando parece que a vitória não vai chegar, quando parece que o inimigo está ganhando território, Deus entra em ação e mostra que é Ele quem dá a última palavra na sua vida. Porque sim, irmãos, na vida do servo e da serva do Senhor, quem dá a última palavra não são os homens. Quem dá a última palavra, irmãos, é o nosso Deus. E você precisa entender isso de maneira clara. Pode até parecer que não está valendo a pena você ser fiel, mas Deus está dizendo: continua. Continua, porque eu, o Senhor, honrarei a sua fé. Declare comigo: eu vou continuar e Deus vai honrar a minha fé. Eu vou continuar e Deus vai honrar a minha fé. Aqui nós vemos, irmãos, a situação tendo um giro agora. Porque aquele Amã que tinha feito uma forca para Mardoqueu e que estava ali cheio de confiança, achando que Mardoqueu cairia nela, foi ele quem acabou caindo. Porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, falou que existia uma forca junto à casa de Amã, e esta forca era para Mardoqueu. Mardoqueu, esse que tinha falado em defesa do rei. Havia chegado o momento, irmãos, da situação virar aqui. E eu quero lhe dizer: continue na posição, porque Deus vai dar uma virada nessa situação aí, que hoje parece para você desvantagem. Declare comigo: o meu Deus vai virar a situação, e eu vou começar a ver o agir dele na minha história. O meu Deus vai virar a situação, e eu vou começar a ver o agir dele na minha história. Deus vai dar uma virada tão grande na sua história, e você vai lembrar desta palavra. Assim como aconteceu com Mardoqueu. Você que estava em desvantagem, você que estava sendo perseguido, perseguida, que parecia que não valia a pena continuar na posição, Deus vai honrar a sua fé de maneira sobrenatural. Assim te diz o Senhor: te prepara, porque eu vou mostrar que eu sou na tua vida. Se prepara, porque eu vou mostrar que eu sou na sua história e que você tem um dono. E que quem dá a última palavra na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos, sou eu. Oh, glória! Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que Deus, Ele vai mostrar tremendamente que Ele é na sua vida. E os teus inimigos vão ficar confusos. E eles cairão na armadilha que eles prepararam para você. Deus diz hoje para você: se tinha gente lhe perseguindo, se você estava vivenciando injustiças, se prepare. Pois o nosso Deus, Ele vai dar uma virada na sua história. E a partir de agora, o que era desvantagem para você vai começar a ser desvantagem para os seus adversários. A partir de agora, o que era para você perseguição, dor e sofrimento vai se transformar em júbilo, alegria, culto e ações de graça, porque foi isso que aconteceu na história de Mardoqueu. O inimigo perseguidor que fez a forca para ele caiu na própria forca que o inimigo fez, e o caminho de Mardoqueu ficou livre. Se prepare. Deus está limpando a sua história. Ele vai deixar o seu caminho livre. E Ele diz para você: vale a pena sim, minha filha. Você que entrou aqui com o coração abatido, com o coração angustiado, porque muitas vezes você olha e diz assim: Senhor, eu acho que não vale a pena continuar sendo fiel. Eu acho que não vale a pena continuar guardando os teus preceitos, as tuas ordens, os teus desígnios, porque parece que os inimigos estão triunfando. Parece que quem age injustamente tem vitória. Parece que quem é perverso só triunfa e os justos só sofrem. Porque era isso que parecia no cenário inicialmente de Mardoqueu. No início parecia que Mardoqueu estava perdendo. No início, parecia que não adiantava guardar a retidão, a justiça. Porque o errado se tornou certo, humanamente falando. E o certo se tornou errado.
Então aqui nós vemos o que, irmãos? Que tudo estava inverso para o servo do Senhor. Mas ele continuou na posição. E o nosso Deus pegou a situação que estava inversa para ele e transformou em bênção. Deus tinha honras para Mardoqueu na Pérsia. E eu estou conversando com pessoas aqui que Deus, ele tem honras para você nessa terra. Tem gente querendo ser oposição. Tem gente inflamada pelo inimigo, tentando destruir o propósito de Deus na sua vida da mesma forma que Amã estava inflamado pelo inimigo para tentar destruir os planos de Deus na história de Mardoqueu e na história do povo judeu. Mas o nosso Deus estava contemplando tudo, irmãos. E o nosso Deus, ele já havia ali, feito um cenário para livramento. E eu quero lhe dizer, Deus está contemplando tudo. E Deus já preparou o cenário para livramento. Deus já preparou o cenário para mudança. Deus vai começar a fazer a sua história mudar a partir de agora. Independente do que você esteja vivendo, não se apegue ao cenário, porque o cenário vai mudar. Quem diria que aconteceria, irmãos, uma mudança como essa? Quem diria que aquela forca que Amã disse faça bem alta? Eu quero uma forca bem alta. Por que ele fez uma forca tão alta? Para que a vergonha de Mardoqueu fosse pública, irmãos. Tem pessoas que torcem para a sua vergonha ser pública, mas Deus está dizendo, frustrados ficarão os teus adversários. Confusos eles ficarão, porque eu, o Senhor, não tenho para a sua vida vergonha, eu tenho honra. Olhe bem para a história de Mardoqueu. A vontade do inimigo era vergonha. A vontade do inimigo era que publicamente Mardoqueu fosse morto, humilhado. Mas a vontade de Deus era que Mardoqueu fosse honrado na Pérsia. E eu te pergunto, qual foi a vontade que prevaleceu? Foi a vontade do mau Amã? Foi a vontade do inimigo? Não. Mas foi a vontade de Deus. O desfecho da história de Mardoqueu foi extraordinário, mostrando para nós que quem dá a última palavra na vida dos escolhidos de Deus é Ele. Por mais que pessoas queiram ver a sua destruição, por mais que no seu caminho tenha Amãs, Deus, ele diz para você, quem dá a última palavra na sua vida não é o cenário, não é Amã, não é os teus perseguidores, mas sou eu, o Senhor, que mostro que a minha vontade prevalece. O inimigo de Mardoqueu morreu, versículo 10. Enfocaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. A forca que havia sido preparada para Mardoqueu, agora, irmãos, estava sendo usada para Amã. É por isso que a Bíblia, ela deixa bem claro que o nosso Deus, irmãos, ele é justo. O nosso Deus, ele não compactua com a injustiça. Tem muita gente injusta fazendo forca. Tem muita gente injusta fazendo mal para os outros, achando que elas vão ter êxito. Mas aqui nós vemos, irmãos, que recaiu sobre a cabeça de Amã o mal dele. E Deus hoje diz para você, o que o homem plantar, certamente colherá. Se plantou pimenta, vai colher pimenta. Se plantou melancia, vai colher melancia. Agora, se plantou espinho, vai colher espinho. Se plantou laranja, colhe laranja, irmãos. A colheita acontece para todos, irmãos. Agora, uma colheita boa só acontece para aqueles que plantam coisas boas. Agora, colheitas ruins acontecem para a gente que planta o que é ruim. Se estão plantando o que é ruim, meu irmão, se estão plantando o que é ruim, minha irmã, pode deixar. Porque Deus vai trazer a colheita. Não tenha medo do plano de Amã contra a sua vida. Não tenha medo dos planos do inimigo contra a sua história. Porque quem dá a última palavra na sua vida, ele não dorme. Quem dá a última palavra na sua vida, ele não cochila, não tosqueneja. Ele é o guarda de Israel. Ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. E ele tem o total controle de tudo e nada passa desapercebido aos olhos dele. Aqui você observa que a forca que foi levantada contra Mardoqueu não passou desapercebido aos olhos do Senhor. Deus estava vendo tudo. Estava armando o cenário para que aquela forca, irmãos, fosse desviada de Mardoqueu. Deus está armando o cenário para que forcas sejam desviadas da sua vida.
para que dores, tristezas, angústias sejam removidas da sua história. Você vai ter o que Deus quer que você tenha. Você não vai ter aquilo que os inimigos querem que você tenha. Porque a vontade dos inimigos é uma, mas a do nosso Deus é outra. E Ele hoje está falando com pessoas aqui de maneira clara, dizendo: a minha vontade prevalecerá. Declare comigo: a vontade do meu Deus é que vai prevalecer na minha vida. A vontade do meu Deus é que vai prevalecer na minha vida. Aqui nós vemos, irmãos, a história tendo uma virada. E hoje Deus diz para você: a história terá uma virada. Eu, o Senhor, farei os teus inimigos colherem aquilo que eles querem que você colha. Amã caiu na forca que ele mesmo preparou. Aqui nós vemos, irmãos, que ironicamente, aquilo que ele plantou, ele acabou colhendo. E tem pessoas que vão colher exatamente o mal que elas queriam que você colhesse. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecemos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por falar conosco de maneira tão clara, linda, Pai, especial, nos mostrando que a tua vontade sempre prevalece. Os nossos inimigos não conseguirão dar a última palavra na nossa história. Da mesma forma que Amã não conseguiu dar a última palavra na história de Mardoqueu, mas os planos de Amã foram frustrados e eu creio. Eu tenho certeza e convicção, que tem planos de adversários sendo frustrados agora. Eu creio, Pai, que aquilo que eles estão plantando contra a vida dos teus filhos, quem vai colher são eles, Senhor. Da mesma forma que Amã colheu o mal que ele plantou contra Mardoqueu, os inimigos dos teus filhos colherão o mal que eles querem ver na história dos teus filhos. Pai, eu creio, Senhor, que a tua palavra é que vai prevalecer. Eu creio que a honra, que a bênção, que a vitória que o Senhor determinou para os teus filhos, nenhum mal Amã vai roubar. Ninguém, meu Deus amado, que está tentando destruir os planos do Senhor na vida dos teus filhos terá êxito. Os inimigos dos teus filhos, Pai, ficarão frustrados, ficarão confusos, pois o Senhor mostrará que quem dá a última palavra na história dos teus é o Senhor. Deus, eu creio que da mesma forma que houve livramento e honra para Mardoqueu, há livramentos e honras liberados através dessa palavra e desta oração. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome e cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele é fiel e Ele faz com que os teus inimigos colham o mal que eles queriam que você colhesse. Você observa aqui de maneira clara que o inimigo, o mau Amã, ele acabou perecendo na forca que ele preparou para Mardoqueu. E Mardoqueu, irmãos, a partir deste momento foi honrado.
Eu não sei quanto tempo de perseguição, de vergonha, eu não sei quanto tempo parece que você vai perder batalha, mas eu quero lhe dizer uma coisa: este tempo de vergonha, de frustração, de perseguição está ficando para trás, e o nosso Deus está trazendo um tempo novo na sua vida, da mesma forma que ele fez na história de Mardoqueu. Os teus inimigos estão saindo do teu caminho. O mau intento deles cairá sobre a cabeça deles próprios, mas você viverá o que Deus tem para você, pois quem dá a última palavra na sua vida não são aqueles que te perseguem, não são aqueles que estão querendo ver o teu mal, mas é o próprio Deus quem dá a última palavra na sua vida e mostra que ninguém pode anular os planos de Deus quando Ele quer fazer algo extraordinário acontecer, e Ele quer fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, este livramento e esta honra para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém.